doutora Clementina Almeida, no espaço Génios com Chupeta. Está tudo bem? Bom dia. Como Este está? fim de semana. Ótimo. Ainda Foi, bem. é lá que toda a vida. Pequenino. Pequenino. Verdade, não é? Bem. É para todos. Mas Pequenino. é justamente de pequeninos que aqui falamos, no espaço Génios com Chupeta, é dos pequeninos. Hoje das PPs. Exatamente. Ou da petita. Ou da petita. Ou de todos os outros 1000 nomes que existem. Que, resumindo e concluindo, vamos falar sobre a chupeta. Aí sim. Pronto. Sobre a Verdadeiramente. chupeta. Lembras como é que te livraste da chupeta do teu filho? Do meu filho, Eu lembro-me como é que te livrei da chupeta. acho que foi ele. Por acaso nisso A ele mim foi no Natal que demos os Pai bebês. Natal? Não, os Ah, bebês, eles os dois. bebês que queriam Que muito uma precisam. chupeta. Estavam a chorar muito. E depois eu faço logo todo o filme. Toda a fantasia. Bem-vinda Não, nesta mexicano. fase. Estavam a chorar imenso, coitadinhos. É verdade, E ela sim. lá deu. Mas a verdade é que eles utilizam a chupeta. Não sei se bem, não sei se mal. Mas É vamos tradicional, é É tradicional. verdade. Ou seja, é assim, os bebés têm como ato reflexo já dentro da barriga da mãe, por volta do 5º mês, começam a chuchar no dedo. Portanto, quando nascem, depois fazem-no por forma de sobrevivência, não é? Para se acalmarem e para lidarem com tudo aquilo que está à volta. Portanto, é um hábito que aparece como algo calmante para o bebê e é funcional em termos emocionais. Muitas vezes torna-se depois uma coisa difícil de retirar. Claro. Muitas vezes não só porque os bebés ficam viciados, entre aspas, na chupeta, mas muitas vezes porque os pais também ficam viciados e por tudo e por nada oferecem a chupeta, certo? E depois torna-se mais difícil retirar. Prós e contras da chupeta. Prós, está provado e a Associação Americana de Pediatria recomenda o uso da chupeta no primeiro ano de vida porque está associado a um menor risco do síndrome de morte súbita nos bebés. Portanto, tem vantagens neste sentido. Não quer dizer que é de facto um potencial protetor, não é uma recomendação que todos os bebés tenham que usar, mas efetivamente o que nós sabemos é que há um menor risco, um risco menor por volta dos 61%, que é considerável. Primeiro ano de vida. No primeiro ano de vida. Portanto, não é mau no primeiro ano deixar o bebê a chuchar por este aspecto, não é? O outro aspecto é que claramente é um calmante, é uma forma do bebê se acalmar em situações de stress, em situações em que está a lidar com alguma... Aqui temos um exemplo de uma bebê a largar no seu momento de deixar a Xuxa e portanto A ela vai separação. a separação deste objeto que já falamos aqui dos objetos transacionais, não é? Os objetos que ajudam o bebê, ela vai colocá-la no lixo e vai chuchar ainda mais um bocadinho porque é a última vez. Nós vamos falar a seguir de algumas formas para ajudar. Xuxa numa, Xuxa noutra, Xuxa a mãe, Xuxa toda a gente até nos libertarmos. E é óbvio que ela logo a seguir, depois dela colocar no baldinho do lixo, ela vai passar por um momento de choro e de inquietude. Isto significa que os pais, quando acharem que está na hora de a bebê largar a Xuxa, ela vai dormir, não é? Vamos ter que providenciar outras formas de o acalmar e não ir atrás, ou seja, não ir buscar a Xuxa, porque a partir daí tudo o que tentarmos fazer a seguir já não vai valer de muito, não é? Portanto, temos o bonequinho, temos a fraldinha, temos aquilo que a bebê anteriormente deu sinais de que seriam potenciais objetos transacionais de acalmar. Que acabam por substituir. Exatamente, mas esperar choro e esperar dificuldade, pelo menos nos primeiros dias em que retiramos a Xuxa. Mas, contras da Xuxa, ela está associada a alguma maior taxa de infecções ao nível do ouvido, de cerca de 33%. Não acontece com todos os bebês, obviamente, mas pode estar associada a isso. Temos a questão dos dentes. Dos dentes, não é? Que é uma questão que preocupa naturalmente os pais, sendo que os dentes, a dentição definitiva só surge por volta dos 6 anos, portanto para já nós estamos a falar nos bebês mais pequeninos, não é? Até 2 anos, nós estamos a falar de dentes de leite, que à partida não terão grandes riscos em termos de utilização da chupeta, só se torna risco para a dentição quando ela é usada acima dos 2 anos, ou seja, muito mais acima dos 2 anos, muito tempo durante o dia e por muito tempo, ou seja, aí acontece a dificuldade de oclusão, não é? A retração das gengivas e
é a dificuldade na linguagem, porque entretanto falar com a Xuxa na boca é uma coisa complicada e obriga a que eles coloquem a língua de uma outra forma, não desenvolvam os músculos que deveriam desenvolver para falar corretamente e, portanto, mais tarde possam ter Mas dificuldades. julgo que no próprio posicionamento dos dentes Sem implicações. Acima de tudo, se for acima dos 2 anos, não é? E se for por muito tempo e muito durante o dia. Eu lembro que tinha primos meus que não tinham uma chupeta. Tinham 10. 10 chupeta, aquilo vinha tudo num fio que tinha Várias, para aquilo podermos dava tudo. escolher. Tudo. era conforme a roupa. Por Tinham cores exemplo, conforme a quase. roupa. Por isso é que eu digo que às vezes a questão não é só dos pequeninos, é mais dos pais que providenciam variadíssimas xuxas, não é? Pronto, e é obviamente que depois fica mais difícil retirar o hábito. Pronto, é muito importante perceber os sinais da criança, não é? Em relação ao momento de retirada da xuxa. A partir dos 2 anos seria aconselhável, deve ser sempre gradual e nunca de forma a traumatizar, ou seja, deve ser naturalmente as crianças vão deixar de usar a xuxa porque vão criar outros mecanismos de se autoacalmarem, mais evoluídos, não é? E portanto mais saudáveis e naturalmente todos eles deixam a xuxa. E quando estamos a falar de deixar a chupeta, eles próprios têm que ter essa consciência. Os pais não devem desaparecer com a chupeta, ponto final. Não, tem que haver Essa não é uma a Como em história. tudo, Essa tem não que é a haver solução, claro. toda uma história, encenação à claro. volta, não é? E podemos usar a fada das xuxas, explicar sempre com uma semana de antecedência que o grande momento vai acontecer, para eles, em termos cognitivos, conseguirem É? assimilar, sim. Não, Ou não, seja, não não é de ficarão mais repente. Eu também ansiosos. acho. Não. Ficam mais ansiosos no sentido positivo, que é o grande momento, ou é o grande momento em De que eu me afirmação torno, deles. me torno Nessa crescido, perspectiva, aquele sim. momento, ou é o grande momento em que há de vir a fada e vai-me trazer qualquer coisa e eu espero, ou seja, não é qualquer coisa inesperada que eu depois tenho que processar. É uma coisa que eu já estou à espera e Sim, mas portanto já poderia estou a causar processar. ansiedade uma semana antes. Cria alguma ansiedade, mas também é mais fácil para nós, como em tudo, não é? Perdermos as coisas aos bocadinhos do que de repente, porque é tirar-nos o tapete sem nós termos alguma capacidade de lidar com a situação. Claro. Portanto, uma semana recomenda-se para os meninos com mais de 2 anos. Depois há variadíssimas formas e aqui não há uma regra exata, ou seja, o ideal é tentativa e erro e ver qual o método que resulta. Podemos sabotar a Xuxa, fazer-lhe um furinho, ela deixa de dar o efeito de sucção e eles Deixa de próprios ser chegam tão à agradável, conclusão sim. que aquilo não presta. Podemos criar a história da fada das Xuxas e vir uma carta da própria fada a dizer que em breve vai vir buscar a Xuxa para dar aos meninos mais pequenininhos e que vai deixar um presente em troca, não é? E um dia à noite acontecer a retirada da Xuxa. Podemos gradualmente... Com algo em troca, não é? Com um presente, não é? Tem que ser Tem que qualquer ser. coisa, não é? Porque Me isso parece bem depende. dizer isto assim, mas é um facto. Tem que ser, mas o presente pode ser não uma bicicleta, não um boneco, mas uma ida ao parque durante 2 horas com a mãe e o pai. Eu acho Isto que é que é foi importante. uma bicicleta. Ok, juntamos as duas coisas, ir ao parque com uma bicicleta, pronto. Aquelas idas ao parque com o frio de rachar que eles estão ali horas e Uma horas. bicicleta aos 2 anos não me parece. Também há. Seja uma grande Há daquelas que ajudam no equilíbrio. Triciclos. Na Dinamarca há uma árvore muito interessante, acho que temos uma fotografia Sim. dela, que é a árvore das Xuxas, não é? Que todos os meninos fazem o donativo, que é a história também do Pai Natal, ou seja, de dar aos outros meninos ou ir levá-la a um local onde existam bebês. Está aqui a Aí está árvore. a árvore das Xuxas, onde todos os bebês vão colocar a sua Xuxa e, portanto, o incentivo e a modelagem maior. é importante, não é? Porque todos deixam, normalmente com um bilhetinho a dizer que dão a sua Xuxa para os meninos que precisam, ou para o anjo, ou para o que for. Há alguns que precisam de alguma festa à volta disto, por isso alguns balões também podem ajudar, especialmente aqueles com hélio, para que a Xuxa vá embora e se possa dizer adeus, mas os balões são coisas atrativas para as crianças. cenário. Todo um cenário, ou seja, toda a fantasia é bem-vinda nesta altura e devemos efetivamente fazer disto um grande momento no sentido da independência da criança, porque a criança, nesta fase dos 2 anos, ou a partir dos 2 anos, quer ser
capaz de ser grande, de ser crescida e já não quer ser bebê. Portanto, aproveitar essa onda e reforçar todo esse crescimento. Por falar em Diga, momento, Ricardo. atenção ao momento, não é? Sim, ou seja, Não acumular com... outros estressores, não é? Se a criança está a entrar para a creche, por exemplo, é o momento de mudança, não lhe vamos retirar o Xanax, não é? Ou seja, vamos com calma coisa de aguardar cada vez, não é? uma coisa de cada vez. Claro. Portanto, se a criança, por exemplo, perdeu uma educadora, se houve uma troca, isto às vezes não é muito valorizado pelos pais, mas as educadoras são figuras muito importantes para aqueles que iniciam a creche muito cedo, não é? Até São porque figuras passam de com elas às vinculação. vezes muito mais tempo Que os com a pais, família, sim. não é? E, portanto, se há perda, imagina a transição de uma sala ou mesmo a saída desse elemento do próprio coleginho ou da creche, é importante não acumular. Se há o nascimento de um outro irmão, é importante não acumular. Ou seja, escutar primeiro os sinais, não é? Respeitar os sinais dos pequeninos, quando eles derem a indicação de que já não vão precisar daquele objeto e já estão capazes de resolver os seus conflitos internos de outra forma, melhor. E acima de tudo, não acumular. Esquecemos, foi da questão dos livros, que também Que é também uma forma, não é? outra forma de. Adeus, ou seja, Xuxa. Adeus, Xuxa. E este aqui até. Adeus, Petita. A Rita tem uma Xuxa, é verde, suave e macia. Ajudas aos pais. Desde pequenina que a Xuxa a consola quando chora, tem medo, fome ou frio. Adorava quando eles faziam assim. Não. Mas agora a Rita está crescida demais para a sua Xuxa. Cá está. Dar-lhes a importância de vida, não é? Serem Vocês já são independentes. tão crescidos que não Já precisam não de Xuxa. precisam disto. A mãe não usa Xuxa, nem o pai. E o seu gatinho? Também não. Também não, Ricardo. É? O gatinho também não usa. Também não. Só um bocadinho. A Rita. Estão a Laura. para mostrar. A Rita coloca a Xuxa dentro de um envelope com o endereço para um bebê pequenino. Cá está, porque ela já é grande. Já é A grande, já não a Rita já precisa cresceu, nada, não precisa de Xuxa, não é? Laura, Mas claro, já és uma menina grande, não precisas da chupeta porque não a deitamos ao lixo. cá está. Mas claro. São enormes. São Olha, os estás a ver? bebês Agora a é que Rita usam fala chupeta. melhor. Os seus dentes não se estragam e já vemos bem a sua cara. Eu sei logo quando estou em frente a um bebê ou não é um bebê. Diz, desculpa. Eu sei logo quando estou em frente a um bebê. É porque ele tem chupeta. Quando não tem chupeta já não Já é não é bebê. E há Adeus, muitas pessoas lá em casa. adeus, Xuxa. Espera, Agora calma. já sou crescida. Há muitos E grandes este já tem daquele os lado. stickers no final Estão a que dão esconder- para sempre que há um dia que não usamos boa. Xuxa, colocamos uma É um estrela de kit. prémio. Hoje em dia já há muitos kits. É verdade. Só para dizer que eu sinto que há muitas pepés que estão a ser escondidas agora lá em casa. E petitas. E petitas. Lá em casa era a petita. Nós livramos verdade. coisas. Pronto. Ah, Ricardo muito todo bom. está a precisar de outros. Xuxa? Não, Filho. não. Depois os mais velhos substituem pelo cigarro, pela comida. Ui, pois. Enfim, poderíamos falar agora aqui muito Não acerca vamos. Não vamos falar de coisas Adeus, adeus, Xuxa, gosto. Doutora, muito Xuxa era a obrigada. rainha da pequenada. Era brasileira. Mas não era assim que se escrevia. Como é que era a música? Havia uma música bem conhecida que eu adorava. Ah, então não há. O Francisco lembra-se da Eu Xuxa. sabia de cor. Eu lembro perfeitamente. Fica para mais tarde. Para Acho- mais tarde recordar. Turu. Nem mais. Ora, Muito obrigada. felizmente que